Olá para você que ama a palavra de Deus. Hoje eu vou falar com você brevemente sobre o capítulo 13 do livro de Atos, que eu presumo que você já leu. Esse é um capítulo longo que narra o começo, oficialmente, do ministério de Saulo, que neste capítulo vem a se chamar, naturalmente a narrativa passa a chamá-lo de Paulo. Então Saulo, que depois se torna Paulo, nesse capítulo, começa o seu ministério oficialmente juntamente com Barnabé. A gente encontra eles no começo do capítulo orando, adorando, jejuando, um ambiente ali de busca de Deus. E o Espírito Santo, que é a personagem principal desse capítulo, fala com esse grupo e diz: olha, separem, enviem Saulo e Barnabé para a obra que eu já os chamei. Eles sabiam que eram chamados, estavam aguardando esse movimento do Espírito Santo de realmente enviá-los. E é o que acontece. E eles, debaixo daquele ambiente de oração, de adoração, ambiente profético, eles recebem a imposição de mãos dos seus companheiros da sua igreja local, que fica em Antioquia, e com oração, com jejum, são enviados. Então eles começam uma viagem missionária, a primeira viagem missionária de Saulo, que vira Paulo. Saem em vários lugares. Esse capítulo narra o primeiro sinal miraculoso de Paulo, que por uma coincidência muito interessante, eles encontram resistência por parte de um sujeito que é uma espécie de mago, de mágico, e Saulo então o enfrenta com uma palavra de autoridade e eles fica cego por algum tempo, assim como Saulo, quando encontrou com o Senhor, ficou cego por alguns dias. Então a gente pode crer que Deus está usando ali Saulo para fazer com esse sujeito o mesmo que aconteceu com ele, ou seja, uma cegueira temporária, que é uma cegueira de quem dá de cara com a glória, com o poder de Deus, mas cujo objetivo final, esse é sempre o objetivo do Senhor, é de salvação. A gente não pode perder de vista que o coração de Deus é um coração de amor, é um coração que quer salvar, que quer iluminar. Deus não vem para trazer trevas, ele vem para trazer luz. Eles prosseguem nessa sua viagem, vão a vários lugares, e finalmente chegam numa outra cidade chamada Antioquia. Eles saem de Antioquia e chegam numa outra Antioquia, vão para a sinagoga, como eles costumam fazer, são judeus, então eles sempre procuram a sinagoga, vão falar com seus irmãos judeus. E ali Paulo prega então seu primeiro sermão, sua primeira mensagem, bem ao estilo judeu, ao estilo judaico. Ele recapitula a história de Israel. E eu quero destacar o versículo 36, quando ele fala de Davi, e ele diz algo muito interessante sobre Davi. Ele diz que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Ele morreu depois de servir ao propósito de Deus na sua geração. Essa é a coisa que eu realmente quero falar hoje com você, que me desafia muito nesse capítulo. Existe um propósito de Deus para você e para mim, para cada um de nós, na nossa geração, no nosso tempo de vida. Um dos grandes desafios da vida, uma das grandes buscas da vida, talvez a maior delas, deve ser descobrir o propósito de Deus para nós e cumprir esse propósito. Você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito para você. Deus tem um alvo para você na vida. E nós devemos nos ocupar e buscar a Deus para descobrir esse propósito e para servi-lo. Devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo, buscar o Senhor e viver, assim como Davi, viver o propósito de Deus para a minha vida, no meu tempo de vida, que é o que eu tenho. Então esse é o meu desafio para você hoje, que você busque ao Senhor e pergunte para Ele: Senhor, para que eu nasci? Como que o Senhor quer me usar como? Como que o Senhor quer me usar no meu trabalho, na minha família, no ambiente que eu vivo? Eu quero. É um epitáfio bonito, né? É algo bonito para se dizer da gente depois que a nossa vida terminar. Aquilo que Paulo disse de Davi, que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Como eu desejo que isso seja dito de mim e como eu desejo que isso seja dito de você, que nós possamos servir ao propósito de Deus, cumprir completamente o propósito de Deus na nossa geração. Quero te encorajar, quero te dizer que Deus tem um projeto para você, você não é um acidente, você não está aqui por acaso. O nosso Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, Ele tem um propósito para você. Tem um trabalho para você executar, tem uma missão para você,
Tem pessoas que Deus quer usar você para impactar. Tem uma obra para você fazer. Tem coisas que é só sua. Tem coisas que o Senhor realmente planejou que você dissesse, que você fizesse, que você criasse. Tem bênçãos que é para você liberar. Tem palavras que é para você dizer. Muitas coisas que o Senhor quer usar você no seu tempo de vida. Como isso é importante, como isso é precioso, como isso é sério, como isso é incrível. Busque a Deus e pergunte: Deus, qual que é o propósito do Senhor? Não se contente com nada menos. Não se contente em viver uma vida para qualquer outra coisa, mesmo que sejam coisas boas, que não seja para cumprir o propósito de Deus. Essa tem que ser a nossa grande busca. Essa tem que ser, assim, com muita intensidade, a nossa busca no Senhor. Em que você encontre o propósito de Deus para você na sua geração. Uma última coisa que eu quero destacar é o último versículo, versículo 52, que diz que os discípulos transbordavam de alegria do Espírito Santo. Essa é a normalidade de um seguidor de Jesus, de um discípulo do Senhor. Ser cheio, transbordar, derramar, irradiar, realmente transbordar é a melhor palavra, né? Ser tão cheio que derrama duas coisas: a alegria do Senhor e o Espírito Santo. Eu desejo isso para você também, que você seja cheio aí onde você está agora, da alegria do Senhor, de uma alegria sem explicação, de uma alegria além da sua própria compreensão, que o Espírito Santo te surpreenda, que o Espírito Santo te encha e que Ele te revele o propósito de Deus para você. Que o Senhor te abençoe grandemente e que você tenha um dia cheio da alegria, da graça e da paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.